Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vai Brasil! Eu acho que o Hexa não é agora, mas eu quero ser feliz, então rumo ao Hexa. Vambora! Porque o nosso tema de hoje é conversar um pouco sobre a Copa do Mundo, geografia, geopolítica e como esses temas podem entrar em sala de aula. Professor, professora, nós precisamos estar ali ligado com o dia a dia. Isso ajuda a chamar o estudante, a participação da família, né? Deixa tudo mais interessante e discutir a Copa do Mundo agora também é uma forma da gente entender como que as nossas disciplinas podem conversar com tudo que acontece ao nosso redor também. E junto comigo, sentada à minha destra, está ela, minha atacante, minha linha de frente, Regiane Taveira. Camisa Que 10. delícia! Eu chego lá aos pouquinhos, né, Keller? A gente vai chegando. Acho que você já destacou aí muito bem essa questão de quanto que, né, é um momento ímpar, né? A gente tá ali, além da torcida, a gente tem que pensar como que a gente usa tudo isso lá na escola, né? Porque dá para usar, é possível usar. E olha que a Regiane, quem sabe, já sabe aí, eu trabalho com anos iniciais. A gente dá para usar e dá para usar muito, né? Mas como? Como que a gente faz tudo isso? Será que a gente está fazendo certo? Será que a gente tem feito as melhores escolhas? Mas para isso, a gente tem um convidado que olha, vai deixar a gente expert na próxima Copa do Mundo, porque esse programa já está indo quase aí, né, professor, professora, no finalzinho do semestre, mas já vão ficar as ideias aí para vocês, tenho certeza, e este convidado vai dar muito mais ideia, e com certeza ideias também que vai dar para usar, né? Para tudo. Pós-Copa, para tudo, porque a gente é um momento ímpar, mas é um momento que dá para fazer o pré e o pós, não é, Kelly? Eu acho que a gente tem que Sim. pensar nessa linha aí. Exatamente, porque nós estamos muito felizes em receber aqui alguém que eu gosto muito de conversar sempre que eu tenho a oportunidade, que é o meu querido Levão Boligian, o nosso Carlo Ocelotti, que está aqui conosco, nosso treinador nesse momento, aquele que vai aqui, ó, nos indicar o caminho, né, Meu nos Deus do céu. preparar. Ocelotti Cavalieri, né? Seja bem-vindo, Levão, muito bom ter você aqui, que é autor de Geografia da Editora do Brasil, licenciado em Geografia, né, pela Universidade Estadual de Londrina, doutor em ensino de geografia pela Unesp, um dos autores da obra Bem Me Geografia maravilhosa, inscrita no PNLD de 2027 e tem essa atuação voltada à formação, ao pensamento geográfico nas escolas, né? Seja muito bem-vindo, meu querido treinador. Oh, meu Deus. Muito obrigado, viu? Keller e Regiane, muito obrigado pelo convite. Longe de ser Ancelotti, por favor. Ancelotti, não, não Ancelotti. É, Pelo menos eu acho que eu vou falar com clareza, porque ele parece que tem uma batata quente na boca, mas eu acho que vai sair tudo bonitinho hoje aqui, vou conseguir conversar com vocês e acho que todo mundo vai entender. É, Eu acho que é isso mesmo que vocês dois falaram. A Copa do Mundo é uma temática que deve sim ser explorada, além dessa coisa festiva, né, vamos dizer assim, que ela traz para a escola, a gente pode e deve usá-la, como a Regiane muito bem falou, como uma motivação para desenvolver aí conteúdos que são muito importantes. Não só em geografia, né, pessoal? Sim. Também nas outras disciplinas, isso é totalmente possível. Mas vamos lá. Obrigado pelo convite, viu? Perfeito. Então, vamos lá. Junho de 2026 é o mês da Copa do Mundo. Sim, estamos nesse momento já aqui esperando a final da Copa e estamos com aquela esperança, estamos com aquela crença, aquela tentativa, aquela vontade. E essa competição, ela começou no dia 11 de junho. E mesmo acontecendo a cada 4 anos, a gente não pode esquecer que o futebol sempre vem ocupar conversas. Quando nós falamos a nível mundial, é a nível mundial. É tela, manchete, rede social, piadas, conversas na família, entre os amigos, entre os professores, na fila do banco e também em muitos espaços da nossa vida escolar.
No Brasil, falar de Copa é falar de memória, torcida, identidade, pertencimento, pintar a rua, pendurar bandeirinha, é tudo isso, pintar a cara, chamar a família, os amigos. Mas, para quem ensina, tem outro caminho também. Quem ensina geografia, por exemplo, como é o caso do nosso convidado Levon, a Copa também pode ser uma forma de ler o mundo, de entender o mundo. Quando dois times entram em campo, muitas coisas acontecem, muitas coisas podem ser relembradas, muitos fatos, situações, conflitos, vitórias, reparações, muito acontece naquele futebol. O escritor uruguaio Eduardo Galeano costumava aproximar o futebol do tempo histórico em que cada partida acontecia. Ao olhar para as Copas, ele não falava apenas de gols, craques, resultados. Ele também enxergava as guerras, ditaduras, independências, disputas políticas, transformações culturais e mudanças na ordem mundial. Esse olhar ajuda a entender o ponto da nossa conversa de hoje. A Copa do é um evento esportivo, sim, mas também é um acontecimento global. Em campo estão seleções e ao redor delas nós temos países, territórios, fronteiras, migrações, identidades nacionais, nós temos fluxos econômicos, disputas simbólicas, cidade-sede, organismos internacionais, mídia e consumo. Temos um mundo acontecendo que pode ser visto através dos olhos da Copa. E é por isso que nós estamos hoje aqui para conversar um pouquinho conflitos, sobre curiosidades, sobre como a geografia pode conversar com esses temas. E é um prazer fazer isso com um dos autores de Geografia da Editora do Brasil, que assina a obra Bem Me Quer Mais, junto da Andressa Turcatel. Então, vamos lá! Ah, lembrando, não se esqueça que a obra Bem Me Quer Mais Geografia está escrita no PLD 2027, voltada aos anos iniciais. Ou seja, fica atento, professor, em algum momento você tem a chance de trabalhar com esse material maravilhoso. Então, vamos lá! Regiane Taveira, tá animada pra Bora Copa? Pode lá. falar a verdade, hein? Pode falar, que a gente pegou no tranco nessa Olha, Copa, né? Começou meio você. assim. No começo eu falei, não vai dar. Ontem eu animei um pouquinho, mas a gente não quer animar muito. Porque, né, é tão engraçado. Quem já viu, né, o Brasil ser campeão, a gente fica assim, ai, não, melhor não, melhor não. A gente não Faz quer tempo, fazer hein? comparações, mas é difícil, né? Aí você escuta um falar, não, vai dar, né? Principalmente os mais jovens, inclusive os alunos, não, vai ser, vai ser. E a gente olha e fala, ai, meu Deus, será? Coitados, não é tudo bem. E aí, e óbvio, né? A gente tem que, não é verdade, mas eu tô animado um pouquinho. Vamos ver. É, tomara que dê, tomara. Medinho, né, Regiane? Né? Medinho. Dá aquele friozinho na barriga e você fala, ai, 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 não, não. Já vi Tá coisas certo. melhores, Perfeito. pronto, falei. Olha só, eu tava lá, hein? Eu também tava lá. Eu lembro da doideira que foi, É, grande Zagalo, saudades. Vamos seguir aqui. pois Então, é. Levon, eu quero puxar uma questão pra você. Dá Certo. então pra gente conversar com a Copa e com tudo que acontece no mundo em torno? Dá pra utilizar a Copa como esse ponto de entrada, essa forma de falar sobre geografia, geopolítica, conflitos e tudo mais? É uma possibilidade? Certamente, viu, Keller? Isso a Copa, ela é uma grande oportunidade, né, do professor explorar, né, todo esse contexto que você está colocando. E é exatamente isso que eu queria começar dizendo, que uma coisa muito importante que eu acho que o professor tem que ter em vista é que a Copa, né, ela não é o conteúdo em si, né? É. Mas Boa. ela é o contexto, é um contexto de sala de aula, que na verdade assim, ele extrapola, né, a sala de aula, e que deve ser explorado pelos, né, pelos professores aí. É um contexto pedagógico onde o professor vai poder estar desenvolvendo o quê? Conceitos ligados à geografia. A gente está falando de geografia porque, né, enfim, estamos aqui focados um pouquinho, né, no nosso na nossa disciplina, mas se tivermos aí colegas, professores de outras, né, outros componentes que estão ouvindo, vão conseguir fazer esse paralelo. Vai poder desenvolver conceitos fundantes da sua disciplina, vai poder trabalhar fatos, né, importantes, vai poder desenvolver determinados tipos de procedimentos com os alunos que são muito importantes, e mais do que isso, ele vai também poder desenvolver determinadas atitudes, né?
trabalhos reflexivos que vão desenvolver o espírito crítico do aluno, que é o que a gente realmente sempre deseja, né, em sala de aula. Então, certamente é um momento muito profícuo, né? Muito importante que, Uhum. se for possível, o professor deve agarrar essa oportunidade e aproveitar o máximo possível, sim. Perfeito. Eu acho bem legal quando a gente consegue partir desses temas, porque muitas vezes, como professor de história e de filosofia, eu acho que o professor de geografia também se identifica com isso. Os nossos temas nem sempre eles estão tão próximos quanto a gente gostaria que eles estivessem, né? Eles nem sempre conseguem fazer essa conexão de primeira com o estudante. E aí, quando tem essas oportunidades dos países, de discussões, eu acho que é algo muito legal. Eu queria levantar uma questão também Exato. dentro desse tema, porque a gente tem uma coisa diferente que normalmente não ocorre nas Copas acontecendo, que é essa sede tripla, né? A ideia de que a Copa agora ela tá na América do Norte, né? Na América do Norte Isso, inteira. Então, ela está exato. acontecendo no México, né, nos Estados Unidos e no Canadá também. E é muito engraçado Uhum. porque existe toda uma tradição nos próprios Estados Unidos ou na América como um todo, da gente chamar de América do Norte só os americanos, né, só os Estados Unidos, ou mesmo de não conseguir identificar o México como algo próximo da América do Norte por questão de IDH, por questão de cinema, por questões culturais, né? Aham. Então, é uma chance da gente compreender também as diferenças, as proximidades. Como que você vê que a gente pode pensar esse momento diferente de três sedes também para analisar a própria América do Norte? Bom, A gente já teve a FIFA já proporcionou, né, isso há um tempo atrás, que foi a Copa, se não me engano, compartilhada do Japão e da Coreia do Sul, né? Uhum, Isso já aconteceu, mas com três sedes diferentes, realmente é algo inédito. E é muito interessante isso que você está trazendo, porque justamente você tem o reconhecimento da América do Norte quando está muito forte no imaginário das pessoas, né? Que a América do Norte é Estados Unidos e Canadá. O México, em geral, as pessoas não reconhecem, não sabem que o México também pertence, né, a essa região geográfica, vamos dizer assim. E, e que o restante, né, você vai ter dentro de uma divisão, né? Então, América do Norte, né, Central e América do Sul. Que ele não pertence à América Central, mas é importante a gente falar disso, porque já vem de longa data uma certa integração, né, dentro dessa região. uhum, E aí a gente, né, veja só, já está surgindo aí um conceito-chave que a gente pode estar trabalhando, que é essa questão de integração regional, de região, de regionalização, de como que se regionaliza, enfim, porque a gente tinha até pouco tempo atrás um bloco econômico, né, que era né, o USMC, né, que é esse bloco, é um novo bloco, que ele foi rebatizado na primeira gestão Trump, mas que já existia, a gente já lembra o nomezinho do anterior, e que proporciona uma área de livre comércio entre esses três países, né? uhum, E aí, um intercâmbio comercial muito forte entre os três. Claro que né, de maneira hierarquizada, de forma distinta, obviamente com destaque, né, por conta dos Estados Unidos, pela potência que ele é, né, econômica, Canadá e o México, como, vamos dizer assim, uma espécie de uma periferia, tá certo? Desse bloco aí. Mas, independente disso, você já tem essa ideia, né? É um bloco constituído e assim por diante. Você tem a proposta da FIFA, ela nessa Copa do Mundo, passar de 32 seleções para 48 seleções, que tem a ver com essa questão de ter se escolhido, né, de se distribuir entre três, né, países sede. Precisaríamos de várias cidades sede. Tá? E aí a ideia é de distribuir isso entre países diferentes. Ok? Apesar de ser uma distribuição, veja só, eu já estou falando, uma distribuição geográfica desigual. Por quê? O coitadinho do Canadá tem duas cidades sede, Toronto e Vancouver. O México ficou com três,
E todas as outras, se não me engano, por volta de 10 cidades, né, onde estão acontecendo as disputas, estão todas nos Estados Unidos, tá certo? Então, quando você olha para os números, né, número de cidades sedes e como é que ela está distribuída Existe um geograficamente, reflexo você aí, né, vê da realidade, né, dessa forma. que o argumento, né, de se distribuir entre três cidades, digo, entre três países sede, não, né, não é muito convincente. Agora, tem um outro lado muito importante, né? A FIFA, ela aumentou o número de seleções porque a intenção dela é tornar o futebol, né, um esporte mais difundido, sobretudo em países onde não há uma tradição, né, do futebol, que é o caso propriamente dos Estados Unidos e do Canadá, ok? O Perfeito. México, ok, né? O México é uma tradição, assim como todos os países latinos, né, o futebol é um esporte nacional, né, que causa paixão, enfim, apesar dos mexicanos não serem lá aquelas coisas, são meio, né, eles são meio perna de pau, né, no futebol. Mas eles se empenham muito, eles querem muito, tem muita raça, isso a gente não pode negar. Mas olha só, a ideia da FIFA é penetrar nesses países onde não tem essa tradição. Eu estava na abertura da Copa agora em Toronto, que era uma que aconteceu na Cidade do México, a outra em Los Angeles e a outra em Toronto. Não fui ver a Copa, não, eu estava lá porque era a formatura da minha filha, eu fui para a formatura dela em Toronto e era dia, né? Era justamente a semana da abertura. E é interessante assim que o canadense, a gente via que ele estava alheio assim, né? Ele não sabia nem o que estava acontecendo direito, né? A gente via as pessoas que tinham ido fazer turismo para ver a Copa ali, se Uhum. manifestando, usando camiseta e tal. Mas uma das intenções, né, da FIFA é essa, difundir mais. Por que que a FIFA quer tudo isso? Porque ela quer aumentar a receita, né, gente? Tem que ganhar mais Sempre dinheirinho, questão econômica, né? certo? Tem sempre esse lado. Mas assim, isso não importa. O que importa, claro, a gente vai fazer. Acho que é importante o professor chegar nesse nível, né? Ter esse olhar crítico, né? Então, o porquê das coisas? Essa é uma das perguntinhas, né? Que a gente tem que fazer os alunos sempre. Mas por quê? Porque tem um motivo, né? Tem um motivo mais nobre, né? Que é de difundir o futebol, mas também tem um lado econômico, né? De querer também aumentar a receita, ter maior influência e assim por diante. Tá bem? Eu não sei, acho que falei demais da conta, né? Até meio perdi Não, aqui no ponto. perfeito, perfeito. Eu É, gostei Ajuda, muito, sim. Regiane. Ah, foi enquanto, ótimo, pra gente foi entender, ótimo. né? Enquanto o Levon estava falando, eu já vou pensando nos pequenos e no que eu vi esses dias, né? O quanto que é interessante. Sim, Porque, né, Conta trabalhar pra com os gente. pequenos é bem mais complexo, porque para eles entenderem, né, tudo isso não é fácil. Então, o quarto e quinto eles já vão destrinchando melhor. Mas eu estava assistindo um dos pequenininhos, que inclusive eles estavam fazendo álbum de figurinha, enfim. E aí começou essa questão que eram em 3 países. Aí foi mostrar, né, a professora mostrando onde ia acontecer. Aí um já perguntou assim, achei tão engraçado. E eles vão como? Tem que ir todo mundo para esses lugares? Você vê, né, porque para eles, então, olha, né, não é uma coisa fácil. Todo mundo naquele momento vai ter que estar em tal lugar por causa de tal jogo. Tal. Aí você vai explicando e eles começam, nossa, então é muita gente, olha isso. Então são muitos lugares. excelente, viu, E isso é Regiane? muito legal, né? Porque eu começo a ter Muito, porque noção de. se o professor estiver atento, ele pode usar isso. Assim, gente, que nem você falou, né? A atividade do álbum de figurinhas. É muito tradicional, né? De se trabalhar isso, ou de se criar o próprio álbum, ou É, levar o álbum, né? E usar o álbum que eles já estão colecionando, as figurinhas, para dentro da sala de aula, para, a partir dali, né? Trabalhar essas questões da geografia e tal. Mas é muito importante a gente lembrar que é, essas atividades, então, localizar as seleções, né, no mapa mundi, criar cards, por exemplo, né, cartas, aquela coisa assim, o super trunfo, né,
qual que é a melhor seleção, da onde é, daí vem lá todas as, né, porque ali você vai ter os dados, né, do país, né, daquela seleção, então, tamanho da população, em qual continente se localiza, qual é o IDH, por exemplo, né, desse país e assim por diante. Tudo isso é super válido, mas a professora ele precisa ir um pouco mais adiante, ele precisa usar isso como ponto de partida, né, e fazer algo, porque você veja, olha, o aluno ele vai, né, adiante sozinho, né? E o professor ele precisa aproveitar esse momento. Então, assim, mas como que eles vão se deslocar, né? Entre esses países? Porque, assim, os jogos eles vão acontecendo, as chaves vão se fechando, e aí ele tem que deixar aquela cidade sede onde ele já estava, né, Para alojado. outro. E se ele passou para a próxima fase, ele tem que ir para outro lugar, né? Então, assim, como é que é essa logística toda? É longe? É perto? Vão de quê? Vão de avião? Vão de trem? Vão de carro? Vão de ônibus? Né? Enfim, fora isso, a gente está pensando nos pequenos, tá? Veja, olha quanta coisa. Transporte, né? Rede viária. Isso é possível trabalhar assim já com eles lá no Fundamental 1. Mas se a gente for pensar, por exemplo, já no ensino médio, pode estar pensando o seguinte: o que o porquê. Então, a gente vai trazer uma informação para dar aquela apimentada e para fazer eles pensarem. Olha só, por que que a seleção do Irã estava com os jogos sediados, né, eu não me lembro qual cidade, mas nos Estados Unidos, e tinham que se deslocar diariamente para o México para ficarem alojados, né? Dormir, descansar, comer. Por que que isso aconteceu? Isso é uma coisa, mas assim, a resposta é meio evidente. Ah, porque os Estados Unidos está em guerra com o Irã e tal. Bem que os Estados Unidos está em guerra com o Irã, mas o Irã, por conta disso, ele precisa ser punido dessa maneira, né? E é uma espécie de uma punição, porque assim, você Sim. fazer a pessoa se deslocar centenas de quilômetros diariamente, né? Vai causar um desgaste nessa seleção. Eu não sei nem o que aconteceu com o Irã, viu? Se foi desclassificado já ou não, se já voltou para casa, eu acho que sim, né? Eu não estou acompanhando. Mas aconteceu, né? Isso é uma coisa importante. É um fato, ó, um fato registrado dentro do que aconteceu, o que está acontecendo nessa Copa do Mundo. Isso também ocorreu com outros, né? Outras seleções, ou de maneira isolada, casos, né? De determinados componentes de seleções, por exemplo, que não puderam entrar nos Estados Unidos, né? Então, assim, o que está acontecendo? Então, veja, a partir do fato jornalístico, inclusive, que você pode trazer para o aluno, você vai estar trabalhando, né? A gente está falando de ensino médio, até mesmo nos anos finais, né? Fundamental 2 ali, e isso é possível, totalmente, eles têm já um repertório, uma compreensão grande disso, tá sabendo por que que isso está acontecendo, certo? E aí a gente vai falar Perfeito. muito, vai cair, né, nessa discussão toda da política atual, do governo atual dos Estados Unidos, que pode, né, muitas pessoas já estão assim dando isso, né, essa forma de trabalhar e de ver o mundo como um fato, mas isso a gente sabe que ele pode mudar, porque a gestão pode mudar e tudo pode ser diferente, ou não, né? Ou a gente pode ter continuidade disso. Então, veja, são várias possibilidades que, né, surgem em sala de aula e que o professor pode e deve estar explorando, né? Perfeito, e é muito bom porque realmente você vai ter diversas oportunidades. Eu vi algumas das notícias assim que eu acho que o professor pode trabalhar agora na volta mesmo para recuperar algumas coisas, para conversar sobre a Copa com os estudantes, né? As notícias foram muito legais. Por exemplo, o fato de Curaçao ter feito o primeiro gol na Copa, aí você vê o treinador chorando, a galera chorando, né? Contra a Alemanha, depois toma um 7-1 que só Curaçao e o Brasil sabe o que que é tomar 7-1 da Alemanha na história das Copas até hoje. Então você tem algumas coisas que você fala assim, nossa, isso aqui, né, é uma vitória, mas também uma derrota, mas continua sendo uma vitória. Ou o fato da Alemanha recentemente, ontem mesmo, né, ter sido desclassificada
pelo Paraguai, se eu não me engano, né? Que foi aqui na América Latina. Então, você tem Isso. uma série de situações que elas são muito interessantes para você pensar. Porque não existe muitos campos em que você pode falar que determinado país, né, que está na periferia, pensando na América Latina, contra um time europeu que é sempre tido com os melhores jogadores, maiores preços, maiores valores, né? E numa determinada situação alguma coisa acontecer. Então, eu acho que isso é muito legal. Um último fato que eu acho que é muito interessante, com o professor de história, por exemplo, que eu gostaria de tratar, é porque a gente sempre conversa sobre os processos de decolonização, né, ou descolonização que você teve da África e da Ásia. Tem um fato que foi muito bacana que aconteceu nessa Copa também, é o fato de um torcedor da República Democrática do Congo utilizar a Copa como uma plataforma política para aquilo que ele acredita, para aquilo que ele luta, por exemplo, porque ele faz o papel de uma espécie de estátua e homenagem ao líder africano, mártir africano, né, que é o Lumumba, e ele se veste e fica numa posição específica, fazendo essa pose. Esse pôde entrar nos Estados Unidos. O visto dele para entrar não foi possível. E aí um outro torcedor assumiu a bandeira de fazer a imitação do Lumumba naquele lugar, que é algo que ficou famoso desde 2013, ele faz desde 2013, mas em 2026 foi quando a gente viu aquilo acontecendo, né? Teve muita coisa notificando, e tem uma relação porque teve participação da CIA, né, da Bélgica na deposição, na morte do Lumumba. Então você tem toda uma série de questões que elas são muito interessantes e que provavelmente nós que estamos aqui no Brasil a gente vai perder isso, não vai entender isso, exceto por Sim. oportunidades desse grande visor, né? Esse grande olhar que a Copa também proporciona. Eu acho que aproveitar essas visões, esses olhares também, vai inclusive para além do período de Copa. Vou dar aula sobre Sim, sim, decolonização da África e da Ásia, eu posso utilizar essa cena, posso utilizar essa notícia, posso utilizar essa foto, né? Então exatamente. tem muita coisa rica ali que dá pra gente trabalhar. Muito rico, inclusive, Keller, porque pelo fato do número de seleções ter sido ampliado para 48, uma das intenções, né, da, da FIFA foi diminuir a discrepância, né, na distribuição entre os continentes, né, dos participantes. Você tinha predominantemente uma participação dos europeus, né, e em um segundo caso dos latinos aqui, enfim, né? E houve uma distribuição, tanto que a África, por conta de ter 51 países, né, ampliou relativamente, né, foi uma ampliação relativamente né, razoável, assim, né? Foram para 9, se eu não me engano, países, né, alguma coisa assim. E o que vem permitir que países, né, que antes nunca tiveram a oportunidade de estar participando, e aí vão surgir, né, essas questões, inclusive políticas, né? E é um momento, como você falou, único, onde você pode ter, né, dependendo da sorte, né, você vai ter um enfrentamento em campo entre, né, o antigo colonizador e o colonizado, por exemplo, né? Fato que a gente já está vendo aí, né, nesses jogos. E o professor deve aproveitar esse momento. Então, assim, né, México e Espanha, enfim, né, outros países, né? No caso da Alemanha, o Curaçao, na verdade, continua sendo uma espécie de uma extensão, tem lá uma relação política, né, com os Países Baixos, né, com a Holanda até hoje. Não dá para falar que é um país totalmente independente, porque eles são muito dependentes, né, da Holanda, enfim. Então, mas por quê? Por que que ainda continua assim? Enfim, é um terreno fértil, né? O que dá para sair dessa história toda e dentro né, dessas questões históricas, né, é muito importante. E a gente deve ter esse olhar e pensar que a gente pode estar explorando isso com os alunos, né, usando como argumento, contexto para poder trabalhar determinados fatos e determinados conceitos que são muito importantes. E aí, assim, eu falei da questão, é, eu não, digo, você levantou um ponto importante. É, que eu acho que entra no campo, por exemplo, que é a tua área também, da filosofia, né? Por que que ah, se proibiu esse torcedor que você mencionou do Congo de entrar, né?
sendo que uma das bandeiras da ideológicas, ou pelo menos que se diz, né, dessa extrema direita que está no poder nos Estados Unidos, é a tal da liberdade de expressão, né? Se prega muito isso. Que se saiba, esse indivíduo, ele não é perigoso. Pelo que a gente lê nos jornais, ele não é um terrorista, ele não é alguém que atentou contra a, né, a vida de ninguém, ele não tentou matar ninguém, enfim, sim, ele simplesmente ele só se expressa em campo, na arquibancada, quietinho no canto dele, certo? Mas por que que esse é motivo para você não deixar a pessoa entrar, né, no país? Tem a questão que você falou, né, um lobby que já existia, né, tem coisa envolvendo o governo belga com CIA e tal, mas e a liberdade de expressão, onde é que fica nessa história toda? As pessoas não podem se manifestar, né, na plateia, então esse é um tema interessante para você, né, discutir com os alunos em sala de aula, né? Por que que isso acontece? Não é uma contradição dentro do discurso, né, que essas pessoas propagam? Então, assim, como é que fica isso? Olha, dá para a gente explorar muita coisa aí nessa história. E o Congo, ele enfrentou também, né, alguns dos seus colonizadores e derrotou, né? Isso foi bom, isso foi Isso é ótimo. muito Então, assim, legal de se ver, né? isso tem a ver, né? Porque, assim, tem a ver com justamente essa visão decolonial. Porque, assim, olha, você colocar todo mundo para confrontar pacificamente, né, dentro desse contexto esportivo, não quer dizer que você também não possa, né, usar esse momento como um momento político, né, de reafirmação, de relembrar, né, o que foi feito no passado, do mal que foi feito no passado, né, a esses povos. Esse é o momento, sim, da gente fazer isso. Não ficar jogando as coisas para debaixo do tapete, como sempre foi feito, né? Então, muito importante também esse aspecto. Perfeito, perfeito. Só um parênteses, né? Enquanto o Pode Levon falar. estava falando, e olha o quanto que a gente tem que pensar aí, né? Quando a gente pensa em formação de professores, este além do futebol, o quanto que esse professor tem que estudar, ter conhecimento. Ah, Regiane, trabalho com educação infantil, não importa. Trabalho com anos iniciais, não importa. Eu tenho que estar preparado Tudo bom. para o que vai surgir na minha sala, né? Eu falo que o professor ele tem que prever, sim, imaginar o que podem perguntar para ele e o quanto que ele tem que se preparar para isso, para ele não perder as oportunidades e realmente saber o que está falando. Isso é importantíssimo. Eu bato nessa teclinha, Levon Keller sabe disso, essa questão da formação, não importa, né? Ah, professor dos anos iniciais, educação infantil, é polivalente, polivalente, mas ele mesmo assim tem que entender de história, e além da geografia, né, trabalhar com anos iniciais está tudo interligado, a gente não quer mais fragmentar, então para fazer isso também tem que ter uma série de conhecimentos, senão a gente vai perdendo, né? Acho que vocês destacaram bem, perdendo oportunidades que não podem ser perdidas, né? Sim. E sabe o que, Regiane? Perfeito. E eu, Uma coisa muito importante aí nesse processo todo que você está dizendo, além da pessoa se preparar e, enfim, correr atrás da informação, quer dizer, Então, ter também. Porque, assim, para o professor conseguir despertar essa curiosidade que a gente quer nos alunos, ele também tem que ser curioso, né? Ele também tem exato. que sair à busca. Isso um ponto muito importante. Agora, também, voltando naquele feijão com arroz, é muito importante o professor ter um bom plano de aula, né? Perfeito. Estruturado, ele tem que ter muito claro. Cara, é maravilhoso. Vamos trabalhar a Copa e não sei o quê, né? Contexto, né? Os alunos estão motivadíssimos, então a motivação tem, né? Não tem nem que fazer nada, né? Porque tá Tá acontecendo a lá, coisa, né? Então, assim, mas eu tenho que parar e pensar, qual o objetivo eu quero alcançar, perfeito. né?
Eu vou ficar ali só com eles Sim. pintando países, vou lá distribuir uns mapas em branco, mudos, para eles saírem pintando, localizando, assim. Gente, então assim, se for para isso, a gente, né, não precisa. Então, Não assim, precisa. onde eu quero chegar? É, O que eu vou fazer? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para alcançar esse objetivo com os meus perfeito. alunos? Então, ele tem que ter uma clareza muito grande disso, né? Cai naquela história sempre, né, Regiane? A gente sabe que a vida do professor é aquela correria tremenda, né? Sim, Matando um leão por dia, né, para poder, né, sobreviver. Mas para ter uma certa eficiência naquilo que está fazendo, ele vai ter que priorizar um pouco esse lado do planejamento, que é perfeito. fundamental, né? Antes de entrar na sala de aula com a proposta dele. Isso é muito importante. Só para reforçar, trazer Perfeito. esse aspecto que, junto com o que você colocou, né, eu acho que forma a base disso que a gente precisa. Perfeito. Perfeito mesmo. E lembrar, né, que grandes eventos como esse, eventos que mobilizam tanto, é uma grande oportunidade para os trabalhos interdisciplinares também, que é algo que a Regiane acho que pode falar até um pouco mais, porque realmente Exatamente. toma a escola inteira. É bandeira, é professor falando de português, é professor, tem oportunidade para o professor de história, para o professor de geografia, para o professor de artes. Línguas, Não existe disciplina, línguas, não tem área dentro, né, de todo esse mundo que é a escola, que não dê para ficar de fora, assim, tudo dá para ficar exatamente. por dentro, dá Essa para participar, né, temática, Rê? Keller, essa temática da Copa do Mundo é um guarda-chuvão, né? Você consegue que todo mundo ali consiga trabalhar, né, frentes diferentes, aspectos diferentes e de maneira integrada. Porém, sempre lembrando, assim como o professor individualmente, Claro. eu estou falando dos objetivos que ele quer alcançar dentro da disciplina de geografia, se ele for trabalhar, né, integrado, tem que sentar todo mundo e todo mundo definir. Então, onde nós todos queremos chegar com essa integração, né? Isso é importante. Fantástico, fantástico. Rê, você tem algum pensamento assim que o professor tem que ter em mente quando ele vai começar a trabalhar com a ideia da Copa do Mundo também? Primeiro, a gente já no início do ano, né? Lá no início do ano, organizar isso. Não dá para ser, ai, nossa, esse ano é da Copa é em maio. Acho que o Levon traz aí a questão do planejamento, dessa organização, quando vamos começar a trabalhar. Não é uma, é o que eu falei, não precisa começar a trabalhar véspera, dá para começar desde o começo. Quais habilidades eu tenho que alcançar em história, geografia, ciências, matemática? O que que casa, o que dá para ser feito, né? Educação física, arte. Então, tem que ser uma coisa muito bem organizada e planejada, porque você tem objetivos a serem alcançados em cada bimestre, e você casando com as habilidades que você tem que desenvolver aí, você consegue colocar, né, um tema deste que vai, acho que, né, vocês já colocaram, destacaram bem, já está ali, o aluno está envolvido, você não precisa envolvê-lo, ele já faz parte, está envolvido. Então já tem aí, você tem, né, 50% do caminho você já andou, porque não está fácil a gente, né, engajar aluno, enfim, mas eles já estão engajados, o tema já mexe ali Sim. com eles. Então, pensar em tudo isso no início do ano, antes das coisas começarem, como será feito, quem vai fazer, é um projeto, não é um projeto, será uma sequência didática, o que que nós vamos fazer? Sabe, acho que ter isso no papel organizado é importantíssimo, né? E quem vai fazer o quê? Né? Trazer, né, que é o que eu falo, eles vão além. Então é super importante que esses professores também estejam preparados, né? Beleza. Então, o que que eu trago aqui no final? Essa questão de cada um saber o seu papel, se isso é uma sequência didática, se vai ser feita uma sequência didática, se é um projeto, que eu falo Isso, que tudo é projeto, né? Mas o que é um projeto? Como que a gente vai trabalhar isso? pois é. Então, tudo isso de uma forma bem organizada para que a gente realmente veja ali as expectativas de aprendizagem serem alcançadas, né? Isso Perfeito, mesmo. Concordo perfeito, totalmente com perfeito. a Regiane. E eu acrescentaria uma outra coisa, não no que ela está falando, mas uma coisa que eu queria dizer, assim, é fundamental se a Copa for usada como tema, né, já programado, como a Regiane falou, né, e tal. Agora, vamos supor que a gente está falando aqui com alguns colegas que não.
pegaram esse bonde, enfim, não deu tempo de fazer todo esse planejamento e tal. O que eu gostaria de dizer, assim, não é que é uma dica, né? Mas, enfim, fica uma sugestão que eu acho que para não perder a oportunidade, e lembrando que a gente está finalizando o semestre, né? A gente está no momento de provas, tá? Os alunos estão ali se preparando para sair de férias, né? Enfim, e a gente sabe que é um momento de muitas avaliações acontecendo. Use o tema Copa do Mundo para contextualizar as suas avaliações, porque eles estão motivados a isso. Então, eu acho que vai ser precioso você pensar em montar avaliações que tragam, né, essas discussões, essas questões que estão envolvendo a Copa do Mundo e que você sabe que Perfeito. encaixam, né, com os temas, com os conceitos que você trabalhou em sala de aula, usar a Copa do Mundo como o argumento principal para trazer o contexto, porque isso facilita muito, né? Então você vai deixar de fazer aquela avaliação, né, tradicional zona e tal, vai contextualizar ela, eles vão se sentir, né, como já estão motivados, vão se sentir motivados a fazer a avaliação. Então, isso acho que é um momento importante que você não pode deixar, né, de utilizar para poder montar essas avaliações agora finais, entende? É, com isso, acho que vai ser muito mais proveitoso, o desempenho deles acadêmico tende a ser melhor, né? E a gente está falando desde os pequenos, né, as avaliações lá no Fundamental 1, que quando a gente fala avaliação, viu, gente, não, a gente não está falando prova propriamente dita, né? A gente pode estar falando, assim, de alguma atividade que você pode promover envolvendo o tema Copa do Mundo e utilizá-la para avaliar os seus alunos, certo? Em vários aspectos, né? Seja desde do desempenho conceitual, né? De relacionamento com os colegas, pode ser inclusive uma avaliação que envolva algo prático, né? A ser feito nos anos finais, e no ensino médio não tem nem o que dizer, né? Trazer fragmentos, notícias de jornal, né? Para desencadear a discussão, ou aquilo que você quer que eles te tragam, né? Como é, elemento que foi visto em sala de aula. Então, criando ali, né, as ligações, as pontes possíveis. Isso vai facilitar muito, né, a vida do aluno e a tua também, né, professor? Isso aí não tem nem o que dizer. Então, aproveite o contexto dessa temática para criar essa contextualização dentro dessas avaliações finais agora. Fantástico, fantástico. Já está quase dando o nosso horário aqui para encerrar, e eu queria lembrar muito isso para o professor sobre a oportunidade que ele tem na mão, e não só falando sobre a Copa, mas qualquer um desses eventos de grande porte, tudo aquilo que for uma oportunidade para você inserir um sabor diferente, um olhar diferente, ou que já vem meio apresentado como uma porta de acesso ao estudante, é uma oportunidade. Tudo é uma boa oportunidade para o ensino, para a educação, um filme que faz sucesso, uma música que tem algum destaque, algo que você consiga encaixar ou encaminhar é sempre uma oportunidade, né? A Copa é um presente dado e é um presente para o ano inteiro. Não esquenta com isso, professor, que é um presente para o ano inteiro. Tem muita coisa que a gente pode discorrer ao longo do ano ainda, principalmente, como o Levon muito bem falou, dos materiais que estão sendo criados, como notícias, né, vídeos, entre outras coisas. Eu queria puxar agora, então, aproveitando que a gente está indo para esse final, uma última questão para você, Levon, que é se a gente pudesse conversar com os professores para que durante as conversas, durante as aulas, os estudantes saíssem com um olhar, um questionamento para se fazer ao assistir o jogo da Copa que vai para além do jogo em si. Um olhar que ele seja geográfico, um olhar que ele seja geopolítico, um olhar para a Copa. Se tivesse alguma forma do estudante olhar para a Copa e falar assim, beleza, estou vendo futebol e estou amando, mas também eu posso ter esse olhar. Que pergunta você acha que nós, professores, poderíamos ajudar a ensinar ou a desenvolver no estudante para ele fazer no momento em que ele está assistindo um jogo da Copa do Mundo? Eu acho que a pergunta é: quem são esses jogadores?
De onde eles vêm? Boa. Qual é a história de vida deles? Porque quando você entra nessa questão da história de vida, nessa particularidade individual do atleta, você vai entrar no mundo, né, à parte, e você vai chegar em questões que são muito, muito importantes para a nossa própria disciplina, né? Eu vou usar o caso de boa parte dos alunos, dos jogadores brasileiros. Então, assim, se você for entrar na história de vida de cada um deles, você vai ver que grande maioria são pessoas, né? São jovens periféricos e que tiveram a oportunidade no futebol ascender socialmente. Alguns, né? Muito deslumbrados, né, com a vida nova que né, o dinheiro que o futebol traz, mas outros que não deixam suas raízes e que estão sempre, né, olhando, né, para da onde ele veio, levando, né, tentando beneficiar também, né, a comunidade de onde veio e assim por diante. Então, assim, são muitas histórias. E isso pode e deve também ser explorado pelo professor. Então, assim, a pergunta que eu faria seria essa, né? Quem são esses atletas? Da onde eles vêm? Qual é a história de vida deles? Né? Isso é uma coisa importante. A outra, por exemplo, eu vi uma charge essa semana, que se eu não me engano, agora me foge a mente, eu não sei se era o Vini Júnior, né, de costas, para comemorando um gol para a arquibancada. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa, essa charge. Então, assim, o Vini, né? Um rapaz negro, só que toda aquela plateia brasileira branca, né? Assistindo e comemorando. Então, assim, mas por que isso? Né? Porque que brasileiro é esse que consegue pagar 7.000 reais né, de ingresso para assistir um jogo de Copa do Mundo? Então, Verdade. assim, isso mostra, né, claramente a questão da desigualdade que a gente tem no nosso país e assim por diante. Enfim, mas deixando essa, eu só quis fazer né, um complemento aqui, mas voltando à tua pergunta, a pergunta seria essa: quem são esses atletas, né? De onde Uhum. eles vêm? Qual é a história de vida deles? E isso já traz um nível de reflexão altíssimo, né, em sala de aula. A gente pode estar fazendo muitas coisas com os alunos, né, e levando a desdobramentos, né, reflexivos maiores. Perfeito, perfeito. Que fica aí uma questão e uma chance de trabalhar com muitos temas. Isso porque a gente nem conversou sobre outras coisas que dá para se discutir muito, viu? Por exemplo, o fato da seleção da França ter tanta gente com nome que não soa francês. Por quê? Olha uma questão aí para você levantar em sala de aula. Outra questão muito boa, por exemplo, Não que só da eu França, trabalho, né? não só da França, é verdade. Eu trabalho em Suzano, né? Suzano é uma região que teve uma forte migração japonesa. Então é muito legal porque a gente tem um jogador do Japão, que é o Suzuki, né, que é o goleiro, que ele é negro, o Zion Suzuki. E diversos alunos que eu tenho são também negros, de origem japonesa, né? Essa mistura maravilhosa que é o Brasil. E foi muito legal eles falando: olha nós lá na Copa, olha a gente lá, sabe? Ter esse olhar de se identificar com as coisas. São situações que são Identificação, inusitadas e que está sendo proporcionada pela Copa. Então é muito sim, legal esse tipo de visão, nesse tipo de discussão. Então fica aí como outras possibilidades para trabalhar também. Levon, a exatamente, gente já está exatamente. encerrando aqui o nosso papo de hoje e para Sim, encerrar, nós temos três perguntinhas dificílimas que são feitas para todos nessa mesa. Para dar tempo entendo. de você pensar um pouquinho mais, Levon, Regiane Taveira vai responder É. primeiro as três questões finais. A primeira é: o que você achou desse programa? O que você achou dessa discussão? A segunda é: onde eu acho a Regiane Taveira? E a terceira é: vai ter Hexa? Brincadeira. A terceira é uma indicação da Regiane Já para falei no todos nós aqui, começo. para ficar Que junto maldade. conosco, né? Que maldade, Keller. Eu adorei o programa. E como a gente sai daqui, né? Lá no início eu já destaquei que a gente ia sair melhor e com certeza ampliou aí nossos olhares, né, com relação a essas possibilidades pedagógicas que a gente tem lá na escola e o quanto que isso tem que ser significativo, né?
tudo planejado, organizado, nada superficial, senão perde o sentido e nem a molecada vai querer. Eu falo, né? Pode ser o melhor tema. Começa a gaguejar para ver. Até os pequenos olham e falam, quero mais não. Gente, faz parte, né? Adorei realmente, Keller, acho que você destaca aí que dava para gente ir além, né? Vamos usar o pós, olha aí, dá para a gente usar depois, Levon volta para dizer como que a gente continua, qual a continuidade, não é? Dá para a gente fazer isso. E eu tô aqui Com no Arco certeza. 43. ah, Só interrompendo a Regiane um pouquinho, a gente vai ter, né? A gente acabou assim não falando da questão desses mega eventos, né? Que não só a Copa, mas a gente vai ter daqui 2 anos uma Olimpíada, né? Olimpíada, Que é um mega evento importantíssimo e que traz também esse tipo de discussão que a verdade. gente, né, fez aqui. Então, né, lembrar disso. Verdade. E já nos prepararmos melhor para tudo isso, Olimpíada. não é? Já Exatamente. antever aí. E eu tô aqui estou no Arco 43, estou lá no Instagram, mas estou lá no chão da escola, né, gente? Onde tudo isso aí tem que acontecer. E olha, não é fácil não, né? A gente fala, 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 mas não é uma coisa fácil. E aí a dica é realmente planejar, se organizar, né? Ter tudo ali organizadinho, o que a escola quer fazer, né? Acho que o Levon destacou bem aí, se é de última hora também, como fazer. E quando a gente se prepara, óbvio que a gente trabalha de uma melhor forma. Então, a dica realmente é a gente estar aí, né? Quanto mais preparado, melhor. Obrigada, gente, foi Perfeito. muito Mesmo. bom, né? E Obrigado, Rê. imagina, obrigada, gente, obrigada, Levon, obrigada. Obrigado você, Jean. Sua vez agora, Keller, Levon. Difícil essa parte, não, hein? Três perguntas não, complicadíssimas. repete as três. Vamos lá. A primeira delas é, pensa bem aí, o que você achou Tá. desse programa? Olha só, difícil. A segunda é, onde eu acho o Levon, como que eu sei mais sobre o trabalho dele? Me interessei por essa discussão que a gente está tendo, por esse cuidado, me interessei por todo esse olhar geográfico que a gente está desenvolvendo, quero trabalhar com temas contemporâneos transversais, quero entender um pouquinho mais como que eu trabalho, por exemplo, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, e olha só, quero conhecer um pouquinho mais também sobre o Bem Me Quer Mais, que eu gostei dessas possibilidades que a gente tem. Como que eu faço para saber mais sobre o seu trabalho, sobre o Bem Me Quer Mais também, como que eu entendo? E por fim, uma indicação sua pra gente, que pode ser qualquer coisa, um livro, um pensamento, uma música, uma ideia, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Tá bom. Olha só, pessoal. Bom, o programa é fantástico, né? Eu tava assim, todo aqui meio, né, moribundo, né? Tô saindo de uma gripe, enfim. Mas foi muito legal, assim. Eu acho que foi muito produtivo. Temos muita, muita coisa para, né, continuar conversando. É um papo muito gostoso, né? E estar com vocês dois, assim, né? Trocando isso é muito legal, viu? Eu gosto sempre de estar aqui conversando e ter essa oportunidade de estar me dirigindo, né, aos colegas professores. Isso é fantástico, muito importante e agradeço muito ao Arco 43 por essa oportunidade, né? Bom, eu estou nas redes sociais, tá certo? Então, eu estou nas redes sociais por meio do @boligianlevon, tá invertido lá, primeiro o sobrenome, depois o nome, ok? O meu Instagram. A gente está também por meio do @geonautas, no plural, ok? Onde a gente tenta postar, né? Coisas do nosso dia a dia, como que é esse trabalho, não só como professor, mas também como criador de conteúdo, né, didático, pedagógico. Então, isso a gente tenta meio que trazer um relato, né, da nossa vida ali, e eu sei que os professores gostam muito de acompanhar isso. A dica que eu dou para vocês, professores, é buscar conhecer melhor os nossos materiais por meio do site da Editora do Brasil. Então, né, editoradobrasil.com.br. Nós estamos aprovados para esse PNLD 2027, né, no ensino fundamental
ok? Mas lá você vai encontrar todas as nossas outras obras, né? Nós somos também autores de Ensino Fundamental 2, com a coleção Conexões e Vivências, e também no ensino médio, que a gente tem o nosso volume único, que foi reformulado recentemente. É uma das poucas obras de ensino médio atualizadas no mercado. Então, se você quiser saber mais sobre esse nosso trabalho, como produtor de conteúdo didático, é entrar ali na editora e conhecer, tá? Um site muito fácil, muito claro de se navegar, uma delícia, tá? E eu queria também deixar a dica, daí é uma coisa que eu e a Andressa a gente produz, independente da editora, que é o nosso site, www.geonauta, agora no singular.com.br. Nesse site nós fazemos uma curadoria pedagógica, então a gente tenta trazer vários tipos de apoio, né, para o professor. Ali você vai encontrar de tudo, desde propostas de atividades, é, resenhas, né, de séries, documentários e toda uma proposta de condução, o roteiro de como explorar isso com os alunos em sala de aula. A gente também tem até uma seção de mapas lúdicos, onde o professor pode baixar os mapas Brasil, mundo, gratuitamente, né? Enfim, é a nossa contribuição para a área de educação, tá bem? Então, assim, de maneira gratuita, enfim. Então, professor, conheça o Geonauta, usufrua do que ele tem e deixe lá também a sua opinião, que para a gente é muito importante, para a gente poder aprimorar. Perfeito. Levão, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com você. Isso, tá bom? Obrigado por trazer essa paixão, esse olhar, essa pedagogia sobre a geografia, sobre o cotidiano. Eu agradeço muito, meu querido. Obrigado mesmo. Obrigado por você, viu, Keller? É sempre muito bom estar aqui. Agradeço demais. Chegou então a minha vez. Quero dizer que eu amei esse programa porque eu gosto muito dessas discussões que nos permitem tornar a sala de aula cada vez mais viva, mais dinâmica, assim. Porque é uma preocupação que todo professor tem, né? Da gente conseguir manter a atenção, a gente está sempre disputando com redes sociais, com diversas coisas, e Copa, esse planejamento, esse cuidado, esse olhar para o mundo, o estudante já traz para a gente essa ponte, esse link. Nós trabalhamos junto com eles, então isso é muito legal. Acho que é uma oportunidade muito grande ter a chance de conversar com pessoas que têm essa experiência toda, a Regiane que está à frente de escola, né? O Levon que está aí construindo materiais que vão nos guiar, nos ajudar e nos apoiar ao longo de muitos anos. Isso é sempre maravilhoso. Um abraço para o Andressa que não pode estar aqui com a gente hoje também, mas que está construindo e desenvolvendo esses materiais sempre. É algo que é incrível, incrível mesmo. Então eu gostei muito. Quem quiser me encontrar por aí, estou aqui na Editora do Brasil, sempre com vocês, todas as semanas, conversando, ajudando na formação, ajudando a desenvolver, torcendo pelo Brasil, porque vai que a gente dá um azarão aí, tem diversos times fortes que já saiu, então vai que o Hexa que eu achei que não vinha, vem, estamos aí nessa dúvida. E também tô por aí no Instagram como Cobb Keller. Me acha por aí que tô sempre conversando sobre filosofia, colocando algum videozinho, algum tema por lá. E a minha indicação, olha só, eu vou pedir até pro pessoal da editora colocar aqui, a produção, colocar no nosso link, né? Porque tem um programa do Sesc TV de 2017, faz tempo, que é com a Márcia Tiburi, o José Miguel Wisnik e o Juca Kfouri, falando sobre filosofia e futebol. Chama Filosofia Pop Futebol. Para quem às vezes acha que futebol não tem como a gente desenvolver um pensamento que vai para além, sei que aqui todo mundo sabe que dá, mas você tem essa discussão que é muito bacana, falando sobre como o futebol ele tem esses momentos que não é só a técnica, é o dia, é a sorte, é a troca. Então tem alguma coisa muito divertida ali que pode ajudar a gente também a embasar e discutir as nossas aulas. Fica como dica, vou pedir para a galera deixar aqui para vocês Ótima no dica. post. Então dá uma olhadinha no nosso site, né? No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Vamos lá, Hexa, vem para nós. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais: instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.